Vamos dar início a mais um bate-papo entre amigos, treinadores, atletas, sobre o mundo que envolve o treinamento, que envolve a vida como um todo, porque a gente costuma dizer que a arte se assemelha à vida da mesma forma que o movimento, o treino se assemelha à vida. Então a gente começa primeiro te agradecendo por topar estar com a gente, por compartilhar a sua jornada, a sua vida, as coisas que já aconteceram. Eu tenho certeza que nesse lugar de cá eu aprendo muito e eu tenho certeza também que os meus pares e também quem vai nos assistir. Então, para você que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai conversar com o Léo Almeida, que é um querido, é um amigo, é um influenciador digital e com certeza esse papo aqui vai render muitas outras reflexões, porque já aconteceu outras vezes, né? Então, vamos lá. Juntos, Gabriel e Heitor, somos todos treinadores da 4X Assessoria Esportiva. A gente agradece aos nossos patrocinadores, de alguma forma direta e indireta, na verdade, sempre estão com a gente, né? Apoiam nossos sonhos, nossa jornada e também os patrocinadores do Léo, que é um cara aí bem influente no mundo já, né? Já pode dizer mundialmente influente? Quase, Quase lá? mais quase, que eu já recebo hate em inglês, então já, já tá quase mundialmente. Tá vendo? A gente Tá, tá já. subindo de nível. Ué. A gente tá subindo de nível. Isso aí. A nossa ideia é bater um papo mesmo, então pode falar quase tudo que você pensar, tá? Quase, né? Quase tudo, tudo não, porque tudo já Ah. passa um pouquinho, entendeu? Léo, compartilha com a gente um pouco sobre como que você começou no mundo do esporte e da onde que você saiu, agora fez um Iron, como que foi essa jornada, por que um Iron, enfim, compartilhe. Valeu, Tati. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Coach. Eu chamo de tio, gente. É o tio Heitor e coach é o coach Paim. Deixa eu te falar, ainda bem que você corrigiu. O que você falou assim, o Léo é influenciador, não é atleta, o Léo é o Iron agora. Agora deixa eu te Verdade. falar com tatuagem e tudo. Agora o Léo, agora tudo que me fala eu sou Iron. Mas se não tiver tatuagem, não Não vai. é Iron, esse moço aqui tem 6 Iron, mas não tem tatuagem, não é Iron. Se você fez um Iron, você tem que fazer tatuagem. Mas muito obrigado pelo convite, gente. Eu fico lisonjeado. Eu comecei a treinar triatlon com essa turma aqui e nós estamos juntos, já deve ter, sei lá, uns 5 anos. Então aprendi demais com eles e eles aprenderam comigo alguma coisinha também, pelo menos rir, eles aprenderam comigo alguma coisa. E é um prazer estar aqui, falar com vocês mais uma vez. Agora, já respondendo a sua primeira questão, eu sempre fui do esporte, mas sempre fui peba, mas fiz esporte de prazer. Lutei Muay Thai, fiz pesca sub, e aí eu cheguei num ponto que eu tava meio obesinho, minha esposa me obrigou a ir na médica e a médica me obrigou a correr. Ela não me obrigou a correr, ela me obrigou a perder peso. E quem quer perder peso Corre. vai pra corrida, que é o esporte, sei lá, mais democrático que existe, mais fácil. E eu nunca fui da corrida, mas comecei caminhando, trotando, corria 100, caminhava 100, depois corria 200, caminhava 100, até que um dia eu consegui correr 1 quilômetro sem parar, depois corri 5 quilômetros sem parar, e um dia eu consegui correr 10 quilômetros sem parar, num treino. E aí eu falo, quando eu vou em algum podcast, eu falo alguma coisa, eu sempre falo desses 10 quilômetros para mim, porque aqueles primeiros 10 quilômetros, ele teve quase tanta importância quanto o Iron para mim. Porque foi uma coisa assim que eu venci uma barreira. O Iron eu estava preparado para fazer o Iron. Então, se nada desse errado, eu sabia que eu ia fazer o Iron. Aqueles primeiros 10 quilômetros, assim, foi uma coisa surpreendente para mim. Então, eu nunca esqueço desses primeiros 10 quilômetros, mesmo que seja 14 aanos atrás e eu estava correndo sozinho lá em volta do cemitério. Mas tem um valor para mim. Por que você escolheu os 10 mesmo, Léo, não 5? Não, aí a minha primeira prova, falando disso, a minha primeira prova eu fiz os 10, não fiz os 5, porque era o mesmo preço. E aí, quando você paga o mesmo preço, eu falei assim, não, se for o mesmo preço, eu vou aproveitar cada quilômetro a mais. Aí eu fui nos 10, é a minha primeira prova, uma track field que eu fiz em, sei lá, 2014, eu acho. E de lá pra cá é a história. Aí a gente eu fui da corrida
até a pandemia, antes da pandemia, e aí eu torci o tornozelo jogando uma peteca, e aí eu falei assim, agora eu não posso correr, então eu vou pedalar. E aí eu fui pedalar. E aí depois que eu tava pedalando, eu recebi um convite uma vez de ir pedalar na 4X, numa turma de quarta-feira. E eu lembro que a turma era 5h30, eu falei, gente, 5h30 é cedo demais. Por que esse povo tá pedalando 5h30 da manhã, tá escuro? E aí, depois que eu fui nessa aula, eu nunca mais saí do triatlon. E aí, virou parte da minha rotina, eu nunca mais saí dessa aula. E aí, depois dessa aula, o triatlo virou uma coisa natural pra mim. Porque eu já nadava, assim, mais ou menos com o pessoal na represa, já corria, comecei a pedalar, e aí veio aqui naturalmente. Foi depois disso que você fez a estreia? Foi depois disso que eu fiz a estreia no. Foi depois disso que a gente fez. Antes de eu começar a pedalar com vocês, eu cheguei a fazer um tri-route na barragem, porque eu tava pedalando mountain bike, comprei um speedzinha de entrada, e aí nós juntamos uns 6 amigos, falou assim, vamos fazer um sprint? Aí nós foi pra barragem, eu, o Vini, o Ricardo, fotógrafo, o Rafa e a Luana, isso. E vamos fazer um sprint. Fizemos um sprint sem saber nada de sunga e uns meninos de mountain bike, saímos tudo assado, mas assim, foi uma delícia. Só pra saber como é que era, porque não tinha noção nenhuma. E a gente, assim, eu nem sabia que tinha assessoria de triatlo, eu tava tão fora da bolha, que a gente também hoje, você conhece todo mundo, você conhece o triatleta, você conhece as assessorias, mas eu não tinha nem noção de que existiria uma assessoria de triatlon, que eu poderia treinar especificamente para aquilo, não sabia nem onde começar, nem por onde procurar. E aí a gente fez organizamos amigos e fizemos por conta própria só para saber como é que era a sensação de nadar, depois pedalar e depois correr. É engraçado você falar disso da bolha, porque você estava fora da bolha e hoje você está totalmente dentro da bolha. Totalmente dentro da bolha. O que muda? O que você acha que muda em ter uma assessoria, em fazer parte de um ciclo, né, de um grupo de pessoas que vivem de alguma forma o esporte, não necessariamente do esporte? Tati, esse trem é muito pessoal. Eu sou um cara de assessoria porque eu sou um cara de gente. Então eu gosto mais de ir na assessoria para ter um grupo do que por causa do treinamento em si. Então, tem gente que eu conheço, eu tenho muito amigo na assessoria que o cara gosta de uma planilha e ele treina todo dia sozinho e ele gosta de seguir aquela planilha. Eu não, eu gosto de estar com gente. Então, por exemplo, se comecei a correr dia de quinta agora com o Paim, porque eu precisava correr e eu não tava com ninguém para correr e assim. E aí eu tô indo, não é por causa do treino, porque o treino eu já tinha. Eu tô indo para ter alguém junto ali para me ajudar. Eu gosto disso, eu sou um cara de gente. Então, quando eu achei esse grupo de bike, assim, aí o que muda quando você tá fora e quando você tá dentro da bolha é isso, que você entra numa rotina que vira algo natural para você. Então, eu não me vejo, por exemplo, eu fui atropelado tem 2 semanas, eu tive que ficar 1 semana parado. Na hora que chegou no domingo, a minha esposa falou assim, não, vai treinar, pelo amor de Deus, porque eu tava insuportável. Então, se eu ficar 1 semana sem treinar, hoje para mim é insuportável. Assim, meu cortisol vai lá em cima e me faz mal. Então, treinar faz tanto parte da minha rotina que me faz bem. Então, uma assessoria para mim é isso, é ter um grupo de pessoas, você ter uma orientação, mas você ter um grupo ali de pessoas com o mesmo objetivo. Isso para mim que é a diferença de uma assessoria. O mais legal é que eu conheci o Léo assim, né? Então, ele é um cara que gosta de estar na assessoria e gosta dos grupos que talvez nem faça parte de assessoria. Então, tipo assim, estar ali com a gente, ele tá lá, mas ele é uma pessoa que gosta de estar com pessoas. O que me chama a atenção, né? É que existe vou falar um preconceito, mas as pessoas talvez não entendem, vindo de uma pessoa igual a você, que dá um depoimento real, a gente está aqui conversando verdades, né? Uhum. Entender que não é a nossa assessoria, mas estar em um grupo, uma comunidade, te ajuda a isso, porque desde quando ele decidiu fazer as aulas, os treinos de quinta estão sempre lá preenchidos. Sempre tem um parceiro, alguém, tem um café, tem uma coisa, e aí depois o dia vai acontecer. E quem deixa para depois, a gente sabe que não faz. Então tem um horário, tem um professor, tem pessoas, tem um treino, tem tudo lá esperando.
E além disso, você cria ali um laço de amizade, né? Ele tem muitos amigos. Então, se pegar de segunda a domingo, ele consegue treinar todos os dias, se ele levantar a mão e convidar. Isso é esporte. Eu acho que essa resistência de... Ele diz de ficar sem treinar, que ele fica mal. Fica se sentindo mal, a esposa já começa a perceber que tá estressado, enfim. Isso é porque é algo que faz parte da rotina do ciclo circadiano dele. Faz parte da parte hormonal dele. É como se de fato ele tomasse ou não uma medicação, né? Sim. Quando eu tomei medicação de ansiedade, era mais ou menos isso. Hoje, de fato, para as pessoas que estão... Não é vício. É vício, né, Léo? É vício, não é vício? Não sei. É um vício bom. É um vício bom. Porque faz bem e você, assim... E se você ficar... É um vício também que você se livra bem fácil. Porque se você ficar sem treinar muito tempo, quanto mais tempo você fica sem treinar, mais fácil é de você não treinar. Isso é um fato também. Mas quanto mais tempo você está treinando, mais, assim, mais rotineiro e mais natural é. Então é um vício que eu tento manter. É um vício que eu tento manter para não perder esse vício. Então já tem 14 anos que eu estou conseguindo manter esse vício. E você lembra do Léo há 14 anos atrás, sem o esporte? Como era? Lembro, mas assim, não mudou, assim, eu tenho isso também. Eu entendi que o esporte, ele faz parte do que eu sou, entendeu? Então, quando eu fui pro esporte, eu levei o que eu era pro esporte. E quando, por exemplo, quando eu fui pro Iron, e esse processo todo que eu passei, não foi porque o esporte proporcionou isso. Eu já era isso, e aí as decisões diárias da minha vida, de tudo que eu vou fazendo, me proporcionou isso. Então, assim, é meio confuso isso que eu tô falando, mas assim, as pequenas decisões que você vai tomando durante toda a sua vida te levam àquilo. Então, o que eu era me conseguiu me deixar no esporte, e o que eu era me conseguiu fazer um Iron. Não sei se deu para pegar. Deu, eu acho que talvez o esporte tenha evidenciado mais O esporte Léo. é isso. Exatamente. O esporte contribuiu para isso, para me colocar nesse nicho. Eu consegui levar do que eu era para dentro do esporte. E eu acho que é um... Quando a gente se relaciona com ele, eu acho que... Eu acho não, né? O treinador tem um papel muito importante nisso, que é do esporte te proporcionar vivências que fortalecem aquilo que a gente já é bom, né? E que mexe naquilo ali que precisa ser melhorado, né? Sim. Então, o esporte, ele vem ali, ele vai na nossa base. Então, se a gente é uma pessoa muito ansiosa, se a gente é muito competitivo, se a gente se cobra muito, Aham. se a gente é muito dedicado, ou se a gente é indisciplinado. Então, parece não, o esporte traz essa Traz. necessidade de olhar para isso. Uhum. Então, acho que, de fato, é um bom lugar de crescimento, eu diria, né? Eu acho que o treinador, Tati, ele tem um papel de conhecer o atleta. Então, assim, o Paim, quando a gente começou o ciclo do Iron, ele montou a planilha para mim, e aí ele tentou organizar comigo para a gente ir fazer os treinos, para melhorar essa logística. Mas aí já no começo, ele viu que eu precisava dos meus amigos para treinar comigo. E eu fiz um grupo de 25 amigos e coloquei lá para treinar comigo, porque eu gosto de gente. Então, eu tinha um grupo de 25 amigos que fizeram os treinamentos do Iron comigo. E aí, já na primeira semana, ele percebeu aquilo. Então, aí ele já tirou o pé e adequou o meu treino para aquilo. Ele não exigiu que eu fizesse o treino, sei lá, ou tal horário, ou com alguém, ou sozinho. Ele adequou a necessidade com o treino com o que eu tinha. E isso aí foi muito importante. Então, o treinador entender isso também é fundamental, essa sintonia do treinador com o atleta. Porque a gente é atleta amador, a gente não... É diferente de um atleta profissional. Então, a gente não vive disso. Mas dessa vez você levou a sério. Não, levei. Dessa vez eu levei a sério. Então, ele colocava lá que eu tinha que fazer, sei lá, 6 horas com 20 quilômetros, eu rumava uma turma para fazer 6 horas com 20 quilômetros para mim e a gente fazia, entendeu? Então, assim, eu segui toda a planilha. A primeira vez que eu segui toda a planilha dele, graças a Deus. Mas ele conseguiu adequar, assim, ele me deixou mais livre para fazer esse gerenciamento com os meus amigos durante esse treinamento. Eu achei isso muito importante.
Foi legal você falar do Iron e entrando nisso. Por que um Iron? O Iron, Tati, eu fiz porque eu precisava de um foco para me distrair do câncer, já entrando um pouquinho no câncer. Eu fiz inscrição pro Iron em maio do ano passado, quando eu tinha descoberto o câncer. Eu descobri o câncer em abril, as inscrições do Iron abriram em maio, e aí eu sempre tive vontade de fazer um Iron, mas assim, era um plano mais distante. E aí, quando surgiu esse negócio, eu falei assim, eu vou fazer essa inscrição desse trem. E aí o pessoal falou assim, ó, tá esgotando. Eu falei, não, gente, tá esgotando não, esse Iron Man não esgota de um dia pro outro, não. E aí o pessoal falou assim, ó, vai esgotar. E eu entrei no site e fiz. E peguei, cheguei em casa e contei pra minha esposa. E ela ficou louca da cabeça, porque eu tava com câncer no estômago. Eu ia fazer uma cirurgia, eu não sabia o que ia ser minha vida, mas eu fiz. Mas aí eu fiz isso, por quê? Eu precisava de um foco, alguma coisa que me distraísse. Depois que eu fiz a inscrição pro Iron, o câncer virou o segundo plano da minha vida. Então eu passei a focar totalmente a minha cabeça nesse Iron. Então esse Iron serviu para isso para mim. Esse Iron foi não é que foi uma superação, nada disso. Foi um foco. Alguma coisa para eu ter um problema. Eu gosto de falar isso, a gente precisa de um problema. E eu tava com um problema muito grande, eu arrumei um problema maior. Porque o Iron foi um problema maior do que o câncer. Porque quando você faz a inscrição, ele chega. E aí eu encarei a cirurgia, eu encarei o processo do tumor, eu encarei o processo da recuperação, sempre pensando no Iron. Então, quando eu saí do hospital, eu comecei a caminhar o mais rápido possível para eu poder voltar a correr, porque eu tinha um Iron para fazer. E aí depois eu voltei a pedalar para eu fazer um Iron. E aí eu fiz uma dieta certinha porque eu tinha um Iron. Então o Iron serviu para isso. Ele encaixou direitinho e graças a Deus deu certo, porque eu sinceramente não sabia se ia dar certo ou não quando eu fiz aquela inscrição. Eu tinha esperança que ia dar certo. Mas eu não sabia se eu ia dar conta de treinar ou não pro Iron. E muita gente me disse que eu não ia dar conta. Mas deu certo. E o Iron foi isso. Por isso eu fiz essa escolha do Iron. Você pensou em desistir durante o ciclo de treino? Não. O meu medo do Iron, e é uma coisa que eu já era uma cara assim, mas esse ciclo me ensinou mais. Não o ciclo do Iron, o processo do câncer. Eu passei a valorizar demais treinar. Por isso que eu não paro de treinar agora depois do Iron, que o pessoal faz o Iron e aposenta. Porque eu vi, assim, para mim treinar é um privilégio. Então, durante todo o meu ciclo do Iron, eu não pensei em desistir. Eu tinha medo de não conseguir. Então, quando eu tinha um treino, a gente foi fazer, sei lá, um treino longo que a gente fez, deu 9 horas, nosso treino maior. Meu medo não era fazer o treino. Meu medo era não dar conta de fazer o treino. Por alguma sei lá, alguma coisa que a quimioterapia pudesse me atrapalhar, ou a cirurgia, algum efeito colateral. Você teve poucos episódios, né? Mas teve um durante que deu uma atrapalhadinha, mas mesmo assim foi interrupção mínima. Foi, coach, eu corri a Oz e eu fiz Santos. Depois das duas provas eu passei um pouco mal, porque eu desidratava, e aí isso afetava meu intestino, e isso afetava... Aí era mais uma questão da cirurgia, porque hoje eu sou praticamente um bariátrico, mas tenho estômago. Então isso aí atrapalhou um pouquinho. Tanto que depois que passou o ar que eu tirei o pé, eu não tive enjoo mais. Por quê? A gente foi, Gil, com probiótico, né? Com probiótico me ajudou. Eu tava com desbiose intestinal, e aí meu amigo, o Vitão, lá de Brasília, me passou esse probiótico. E o mês de dezembro eu fiquei passando mal, sei lá, perdi 5 quilos no mês de dezembro. E já tava começando a treinar. Então, o mês de dezembro eu passei muito mal, e aí eu tive um medo, assim, no mês de dezembro. Tipo, se eu não continuar passando mal assim, eu não dou conta de treinar pro Iron. E aí, em janeiro, eu comecei a voltar ao normal, e aí deu para entregar o que deu. Léo, mas você falou várias coisas bacanas aqui, né? E uma delas, que eu acho que talvez seja o grande problema da maioria das pessoas, é que eles condicionam a vida esportiva unicamente a uma inscrição de prova,
Uhum. E quando ouve alguém falar que fez o Iron, e é o que acontece com a maioria até dos aposentados que você comentou, que a pessoa inscreve por moda, por necessidade de... Não sei, cada um tem o seu motivo, né? Mas passa a adotar uma vida que provavelmente não era a dele. E aí, muitas vezes, a gente vê um caminhão de informação aí e acha que veio aleatório. E isso que você acabou de falar, né? Você fez a inscrição num momento, talvez não, né? Acho que o mais delicado da sua vida, provavelmente. Mas ela serviu como um combustível, não como a razão de... Exatamente. Mas eu queria que você comentasse sobre... primeiro, né, explicar que o Léo, triatleta que treinava, ele não surgiu ali na inscrição. Ele já existia. Mas esse processo, ele foi um processo que... E aí eu acho que entra o papel não só da conexão treinador-atleta, mas da visão, da forma com que tudo isso é feito, porque é importante que você leve em consideração a história, respeite o momento daquela pessoa e os objetivos, mas de uma forma que ela possa permanecer, porque é o que faz a diferença, né? Mas esse processo que você fez, você considera que foi muito fora do que você já fazia antes e é fora do que você continua fazendo hoje? Ou continua sendo a sua vida? Continua sendo, Continua. Né? Então, tio, isso aí tem que ficar claro. Assim, eu fiz um Iron, gente, porque eu já era triatleta. E meu corpo, a gente gosta de falar que já tinha uma casca. Então, eu já tinha um meio Iron, eu já era maratonista, eu sou ultramaratonista, e eu venho num ciclo de treino, sei lá, desde que eu tô na 4X, treinando diariamente há 5 anos. Então, eu treino todo dia, mesmo com prova, sem prova, eu já vinha naquele treino. Então, eu sabia que meu corpo, ele precisava de um tempo menor para adaptar, para fazer um Iron. Então, tipo, não é que eu peguei um câncer e falei assim, vou fazer um Iron para vencer o câncer. Não, eu tava treinando para uma La Mission, que é uma prova de 80 km, uma das provas mais duras que tem no Brasil, e meu rendimento começou a cair. E aí que eu descobri o câncer. Então eu vinha treinando todos os dias e fazendo longo, e de repente eu comecei a perder rendimento, e aí eu comecei a sofrer, eu comecei a perder roda dos meninos, na bike eu andava onde pegar mais, e aí foi aí que eu descobri o câncer. Eu não tinha sintoma nenhum do câncer. Meu único sintoma do câncer foi eu ter perdido rendimento. E até isso o esporte me ajudou. Mas então eu já tinha essa casca, eu estava treinando para uma La Mission em janeiro, fevereiro, e descobri o câncer em abril. E aí eu fiz a inscrição por Iron, mas eu sabia. Nessa rotina que a gente tem, se você falar assim, Léo, vamos fazer uma meia maratona amanhã. Eu faço uma meia maratona sem estar treinando, porque a gente já tem uma rotina dessa. Ah, Léo, vamos fazer um 70.3. Eu não preciso de 6 meses para fazer um 70.3, para terminar, porque eu já tenho essa casca. E aí, esse é um problema que... É um problema, igual você falou, mas cada um faz o que quer da vida. Mas o pessoal tá achando que endurance hoje, ela é assim, ó. Mas a endurance é construída. Mas tem mais do que isso. Talvez as provas de endurance, principalmente as de ultra endurance, elas sejam o cemitério do atleta amador, porque ele acha que ele precisa adequar uma vida de atleta profissional para realizar aquilo. E coloca, por exemplo, o Iron num pedestal que ele não merece. Ou que ele não deveria estar. Porque aí falando sobre o seu processo, você fez a inscrição do Iron, você fez... Aí você fala, fez um treino de 9 horas. Aí, nossa, eu tenho que treinar 9 horas toda semana. Não tem. Não tem, eu fiz um treino. Então você permaneceu, e aí pontos importantes. Olha só, você permaneceu fazendo os treinos de grupo da assessoria. Ah, mas isso não é o ideal. Mas você permanece no processo. Pode não ser o melhor treino específico para você, mas é o que te possibilita permanecer. E aí a gente está falando de treinos de 40, 50, 1 hora. Todo mundo gasta isso ou mais lá na academia, principalmente atualizando rede social, né? Você, aos finais de semana, não eram todos que você tinha treinos longos, mas isso aconteceu no período específico da preparação, que foram os últimos 3, 4 meses, até porque você estava em recuperação de um tratamento. Exatamente. Então, mistura o respeito à sua história, isso estava em consideração, leva em consideração um ambiente que te favorece, que te possibilita permanecer, mas tem estratégia, tem conteúdo, tem técnica ali para que você
use o seu tempo disponível para conseguir executar, mas sem te queimar, sem te colocar num lugar que você não consegue permanecer Porque depois. você sai demais da sua rotina. Aí você termina o Iron. Em geral, as pessoas não dão continuidade. E aí a gente tá falando do Iron, mas pode ser qualquer prova. Porque ela tá completamente fora da realidade dela. É um processo, é uma vida que não faz parte da jornada dela. Tá totalmente desconectado e ela simplesmente não permanece. É verdade. Mas precisa de uma rotina enlouquecedora para fazer uma prova desse tamanho? Na minha opinião, não precisa. Mas você é uma boa prova, uma prova viva de que não. Quantas horas que o Léo fez de média de preparação nos ciclos? Na semana que nós fizemos o simulado de 9 horas, ela foi reduzida, né? Foi parcial. Então, se ele fez 9, durante a semana deve ter dado 5. Deu umas 15 no máximo, por aí. Eu acho que a semana que eu mais fiz deu 17. Em média, tava dando de 13 a 15 horas por semana. Mas assim, eu concordo com você, Ti. E assim, eu acho que hoje, depois de eu ter feito o primeiro, assim, você cria uma maturidade também, porque aí você já conhece a prova. Então hoje eu sei que para eu treinar uma maratona, eu preciso treinar tantas horas por semana. Aí você tem 2 pontos também. Às vezes você precisa treinar tantas horas para completar uma maratona, e se você quiser uma performance, você vai ter que treinar mais. Hoje, como eu já conheço o Iron, se eu fosse fazer outro Iron, não é que eu vou menosprezar a prova, mas talvez eu até poderia treinar menos para concluir no mesmo tempo. Eu já conhecendo a prova, sem mudar tanto a minha rotina. Que eu vou te falar que mudou pouco. Assim, minha rotina mudou nos sábados que eu passei a chegar mais tarde, que eu falei com o pai, e falei assim, eu preciso almoçar em casa. E aí eu começava a treinar 4 horas da manhã, para almoçar em casa, entendeu? Então no sábado, mas durante a semana minha rotina quase não mudou, porque eu fiz os que eu já fazia. Mas olha a mudança de mentalidade e de ajuste em casa, né? Isso eu considero uma forma de sucesso, você conseguir fazer. Mas quando ele começou a pedalar às 5h30 era cedo, né? E aí, cara, eu ficava assim, alucinado quando eu via ele saindo 4 e pouco da manhã. Mas porque ele manteve com qualidade aquilo que de fato é a prioridade da vida dele, que não é o Ironman. A prioridade dele era almoçar com a família dele. Eu só disse pra ele assim, Léo, vai acontecer algumas situações que eu preciso que você alinhe na sua casa, porque talvez você não vai chegar pro almoço. Mas aí você pode jantar. Não, mas eu vou te falar. Mas foi poucas vezes. 2 ou 3 vezes, no máximo. No ano. No treinamento inteiro. Mas eu treinei ao mesmo tempo 5 pessoas ao mesmo tempo. Eram 5 pessoas diferentes. Cada um a gente tratava de uma forma. Então, tipo, tinha gente que não tem esse alinhamento, não tem essa preocupação que ele tinha. Tinha outros que saiu no meio do treino. E, enfim, aconteceu várias coisas, né? E isso, de fato, a gente... Eu falo que quando terminou o Iron, eu fiquei num vácuo também. Eu fiquei no vácuo, porque preocupar em 5 pessoas com um esquema totalmente diferente... Eu vou falar que eu entrei na rebordagem de treinador, não de atleta, mas que ficou um vazio assim na minha pasta de triatletas, ficou. Aí você já veio com a ideia de que precisava de iniciantes, né? Eu lembro Aí eu de você falei, falar. agora eu preciso levar essa galera que tá levar uma nova remessa de triatletas, entendeu? Pegar mais uns trouxas aqui e fazer esse negócio. Vamos fazer uma turma aqui de novos triatletas. O problema é que a pessoa chega pra mim de repente... Olha, a progressão sua foi muito boa. Todos os nossos colegas, companheiros, tiveram uma casca muito grossa. Tinha. O Rodrigo tinha não sei quantos 70.3 e maratonas, o Nesca também. O Ricardo Ruiz já tinha feito todo o processo antecedente comigo. Você também já tinha feito. Toninho, que o Heitor treinou, já estava no 4º Ironman, 5º. De preparação já era. E também almejava, cada um almejava algo diferente. Mas assim, essa levada é muito fora do padrão do Instagram, né? Porque o pessoal, todo mundo ali tinha um histórico. Mas o que mais acontece hoje, e ainda bem que você corrigiu sobre o câncer, né? Porque o cara acorda com 40 graus de febre e fala, não, eu quero fazer um longão. Então assim, tá ficando muito preocupante. Tá. E a verdade não é essa, não precisa disso. Hoje nós fizemos baterias de triatlon de manhã. A Tati fez junto com a gente hoje. E
parece muito pouco. Você fala, não, cara, nadamos 400, pedalamos 10 km, corremos 2K 3 vezes. Cara, essa é a base. Essa é tudo que deveria acontecer para que uma pessoa... E a sua base não foi comigo, foi lá no Sprint de Sunga. Que se você fez. Hoje eles têm um suporte, porque a gente faz isso sempre, do Atom Day, Triathlon Day, simulado de tudo, para que ninguém chegue de surpresa. Eu juntei a galera esses dias para trás, fizemos um treino 100% em cima das pedras da barragem. Porque tinha muita gente que não tinha contato com o trail ainda. E a primeira mensagem que um aluno me mandou foi: não, cara, aquele treino lá seu me salvou. Não é o meu treino, né? Eu passei por isso. Então, a progressão deve ser respeitada. Para ter essa tatuagem, eu acho que teve uma história, né? Teve uma história. Até a escolha de fazer tatuagem, uma escolha pessoal. Quando a gente fala do esporte, enquanto treinadores, a gente vê muito isso acontecendo, né? E eu, tava conversando disso hoje com a Clara, porque eu sou treinadora, mas eu também sou atleta. E aí eu fico tipo, cara, mas e agora, né? Aí eu recorro ao meu treinador, eu pergunto pra ele. Então eu mandei mensagem pra ele, cara, você acha que eu tô pronta? E aí a gente conversou sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas queimarem etapas. Muitas. Só que eu tenho uma relação de treino aí há mais de 10 anos também. Com endurance menos tempo, né? Com triatlon mais recente. Mas a gente fala de uma jornada de treino, né? De ir pra academia, de fazer novos esportes, ou enfim, modalidades diferentes. De ter o compromisso com aquela jornada. E a gente tá numa era de fórmulas mágicas, né? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a pessoa pega aquele cortezinho ali e fala, não, porque o fulano fez, então eu também vou fazer. Então, tá muito rápido a chegada das pessoas, né? A passar do pórtico. Não, porque eu quero passar, porque eu quero mostrar pra fulano que eu consigo. Eu quero, com a chegada da rede social, onde a gente compartilha a nossa vida ali, isso acontece, né? Então, enquanto treinador, eu sempre tento trazer os motivos pro aluno, né? Enquanto atleta, eu tenho os meus motivos. Então, assim, a gente traz isso porque é um jogo, né? A gente fica equilibrando ali o tempo todo. E aí o Heitor falou uma coisa interessante, que é o movimento, a prova, enquanto combustível e não enquanto motivo, porque a vida é muito maior que isso. Então, se por algum motivo a gente não consegue cumprir aquele tempo que a gente planejou, fazer a prova do jeito que a gente gostaria, não necessariamente a nossa vida acaba. A gente tem uma quebra de expectativa. E aí vai para o que eu faço com isso agora? Aí é uma outra coisa, né? Tati, eu acho o seguinte, eu tô ficando velho já no esporte, e aí eu acho que você vai mudando a cabeça. Essa questão de você pular etapa, eu acho que nós vai falar aqui 1 hora, e quem já tá mais velho no esporte, você vai falar, mas o cara não vai ouvir. Eu tô te falando, me escuta. Todo atleta queima. Eu fiz os meus primeiros, foi 10, depois eu já procurei uma meia maratona. Minha segunda prova foi uma meia maratona lá atrás, e eu me arrebentei nessa meia maratona. E aí depois da minha primeira maratona, eu não tive aquela casca também, fiz uma maratona, me arrebentei na maratona também. E aí até você aprender que não é isso, sabe como? Agora no Iron, depois desse tempo todo, eu já aprendi. Assim, então, por exemplo, no Iron, quando o triatlo você não pode fazer previsão. E você que vai começar agora nas provas de triatlo, vou te dar a dica. O triatlo você faz uma previsão de acordo com que você treina, mas só no dia que vai sair. Todo mundo. Não, mas eu aprendi uma coisa muito interessante nesse Ironman. E foi um insight, depois eu vi um profissional postando, eu fiquei super feliz. Falei, não, cara, você... Um cara do nível do cara que postou isso. E aí esse tipo de influência eu gosto de ver. Eu montei 2 estratégias para cada atleta. E aí ele postou a dele, que ele escreveu num papel. A B e a C. Sim. E aí ele não sabia o que ia acontecer, já é muito velho, que é aquele o doidão lá, que o melhor amador, o Tajid. Eu sei quem que é. Eu passei a seguir ele por... Que não usa relógio. Não usa relógio e tal, enfim, tem algumas ponderações sobre isso. Mas eu fiz isso porque eu também queria ouvir os alunos. Tá certo o que o Léo disse. A previsibilidade do trail, do triatlo, que são similares, tem várias coisas que influenciam até o final da prova, tá coerente. O que a gente não pode negligenciar é dados.
A gente não pode inventar um ciclismo no dia da prova que não existe. E isso acontece. Acontece muito. A não ser igual você falou que a gente fez uma previsão lá de potência e você pegou no triatlo e entrou num pelotão. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas eu concordo com você. Tem coisas do triatlon que realmente... Peraí, isso aí não foi no Iron, né? Foi numa prova que podia... Foi outro. Não foi no Iron, não. Registrado. Eu não peguei roda no Iron, não. Foi outra prova. Não foi no Iron. Foi outra prova. Foi outra prova. Que é permitido fazer roda. Era Exatamente. E que o preço do custo do erro é barato. É barato. Mas aí o que eu tava falando era isso, que, por exemplo, no Iron, quando eu desci da bike, eu fiz as contas na minha cabeça, você vai fazendo contas, você tem muito tempo. Eu falei assim, cara, eu faço um sub-12 aqui com o pé nas costas. Eu precisava correr uma maratona pra, sei lá, 4 horas e pouco. No treino você me falou antes. O que você falou no treino quando você acabou? A última corrida. Nó, cansado. Você falou assim pra mim, eu tô cansado. Mas do jeito que eu tô aqui... eu termino. E assim foi feito. E assim foi feito. Mas é isso que eu tô falando, assim, que essa maturidade hoje eu já tenho. Eu cheguei num ponto da prova que eu preferi não poupar. Eu fiz força até o final, cheguei arrebentado. Mas assim, eu preferi não fazer mais força do que eu podia para ganhar 13 minutos ali, fazer um sub-12 e chegar bem. Eu podia ter forçado mais ali para ganhar 13 minutos, fazer um sub-12, mas chegar rolando no pórtico, vomitando. Hoje eu não faço mais isso. Eu já fiz isso em prova. Eu já pus um objetivo assim uma vez e eu falei assim, não, eu vou fazer minha primeira vez lá atrás, vou fazer sub-50 em 10 km. E torci o cabo e meu corpo mandou eu parar várias vezes, eu não parei e eu fiz 49 e pouco, mas eu cheguei no final da prova e eu cheguei vomitando e aí minha esposa tava comigo, eu vomitei no carro, cheguei em casa, eu quase desmaiei e assim, não valeu a pena, entendeu? Hoje eu já não faço isso mais, eu tenho essa maturidade pra mim, então se eu quiser fazer um sub-12 hoje, eu tenho que treinar mais e não, eu conheço meu corpo mais. E aí eu acho que é o que eu tava falando. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Você vai aprendendo com o tempo. Ou, apesar que tem atleta velho que ainda faz, mas assim, o esporte vai te dar nessa maturidade. Você vai conhecendo seu corpo. Lá no Iron, quando a gente tá lá, o movimento é muito legal, né? E aí, sempre eu escolho uns 2 ou 3 números que eu percebo passando por mim lá, no caso como treinador. E aí eu pego aquele cara pra eu ver o que aconteceu com ele, né? Aí eu entro lá no aplicativo, vejo como foram os dados, eu vi ele passando na minha frente e tal. Aí eu vou lá, hoje em dia no Instagram, você consegue investigar, né? Ou naquele cafezinho que o cara senta lá em Florianópolis, você senta, até o cara do transporte da van já fez 10 Ironman. Até o cara que tá levando a sua bike já fez Ironman. E não é algo muito culturalmente na nossa cidade, porque a gente não mora em Florianópolis, enfim. E aí, claramente, isso que você disse acontece por repetição. Eu sei que é muito caro, né, fazer um Ironman, mas existe um processo que é o que é você treinar para executar a prova e existe o dia da prova. Então, quando a gente vê bons resultados no Instagram, turma, é porque o cara repetiu muito, não foi sorte. A gente tem um exemplo claro, podemos falar disso, o cara que tinha condições de fazer o melhor tempo, teve um problema, uma doença na semana, interrompeu ele, pelas contas que nós conversamos, diminuiu bastante a capacidade aeróbica dele, prejudicou o tempo final dele. Ele resolveu durante a prova, da mesma forma que você, ele se adaptou, falou, cara, eu só vou terminar porque é importante pra mim, mas foi muito difícil, talvez, para ele gerenciar essa expectativa, né? E uma expectativa real, porque não foi inventado. Não, treinou para isso. A gente sabia que não era nada demais para ele fazer aquele tempo final. Mas aí é que tá a questão. Então, assim, eu fui quase 5 anos consecutivos, eu pulei um ou outro do Ironman, e eu não vi nenhuma largada com neblina. Eu já vi chuva, vi temporal, vi sol, vi recorde pessoal, recorde mundial. Mas quando eu cheguei na praia, eu tava andando na lateral, comecei a rir. Eu falei, cara, eu acabei de falar isso pra vocês. Você treina. O César treinou em todas as condições, entregou tudo que podia. No dia da prova, caiu um temporal e fez frio. Justamente muda todo o cenário da prova. Então a expectativa, ela é algo extremamente delicado. E que
Pessoas mais maduras, ou que levam as coisas mais numa boa, qual você levou a sério, mas falou, cara, pra que eu vou fazer isso? E aí eu te pergunto, você acha que o Léo toma essa decisão de não chegar arrastando hoje, porque hoje tem um monte de vídeo de gente caindo. Tem demais. Blogueiro profissional, né? Todos Tem os demais. níveis. E tem gente, igual tipo Santiago Ascenso no último, que cruzou o pórtico andando e um cara dando um sprint pra passar ele. Mas ele cruzou na boa. Nós sabemos quem é o cara, né? Você acha que isso tá ligado à maturidade do ser humano normal? Por estar mais velho? Ou é porque ele competiu muito? Boa pergunta, coach. Eu acho que é os dois. Porque quanto mais você compete e mais você fica velho, mais maturidade você vai tendo. Então, por exemplo, o Santiago. É isso, é um cara que não precisa provar mais nada pra ninguém. Se tiver num dia ruim, o cara tira o pé, vai lá e completa a prova. E sim, tem muito profissional, por exemplo, que eu já vi completando em Mundial, em Kona, assim, cara, tô falando de top 5 do mundo. Deu ruim pro cara, o cara completou, tirou o pé só pra chegar e completar a prova. E tem cara que abandona, assim, então isso é muito pessoal, mas eu acho que quanto mais tempo você tem e mais provas você tem, mais você vai conhecer seu corpo e mais alguma coisa vai fazer sentido ou não pra você. Igual assim, pra mim, pessoalmente, eu sou atleta amador. Então não faz sentido pra mim passar mal, assim, chegar arrastando. Não faz, eu não vivo disso. Um cara que é profissional, eu entendo o cara chegar e desmaiar, ir pra maca e pegar a ambulância e ir embora, porque o cara vive daquilo, aqueles poucos segundos é a vida do cara. Então, ele tá disputando alguma coisa, aquilo ali é profissão do cara. Agora, pra mim, não. Se eu perder 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, 3 minutos, pra mim, sinceramente, não faz diferença. Então, eu poderia ter feito um sub-12, eu ia ter a marca e falar assim, ó, fiz 11 e pouco. Aí eu fiz 12, 13, pra mim, sim. Mas não mudou nada. Mas sobre a maturidade, sobre as coisas, eu acho que enquanto você estava falando que eu estava pensando, né? Em 2013, que foi o primeiro Iron que eu fiz, eu fui para esse nível. Então eu passei um ano inteiro sem fazer absolutamente nada, exceto treinar. E o alvo era Floripa, era a minha estreia. E eu dei tudo de si e mais 50%. Mais ou menos foi nesse nível. Mas eu fiquei aproximadamente um mês sem conseguir fazer absolutamente nada. E aquele momento pra mim foi horrível, porque tudo que eu fiz ao longo do ano, que era a minha jornada, tava incorporado na minha rotina. A partir dali eu perdi completamente o gosto pela coisa, porque eu fiquei destruído. Eu falei assim, olha, não vale a pena. Depois, os anos seguintes, eu tive vários problemas e completei 2 outros, mas com muito problema, um que eu não fui por causa de dengue. Mas em 2019 eu tive uma situação que aí até o que você falou sobre o privilégio, né? Eu tive uma dengue faltando 2 meses para a prova, então eu consegui voltar a treinar faltando 1 mês. O penúltimo mês eu passei de cama, e o último mês eu consegui treinar. Só que eu saía para treinar não para bater tempo, não para bater recorde, mas porque eu tava ali numa situação que eu considerava um privilégio. Falei assim, nossa, tô conseguindo. Posso treinar de novo. Apesar de ter sido a preparação mais curta, mais difícil que eu fiz, pela mudança de mentalidade, foi a prova mais divertida. Ela não foi em tempo, por 3 minutos, o meu melhor tempo do Iron, mas considerando que eu também tirei o pé, porque eu falei assim, olha, eu não quero chegar igual eu cheguei em 2013, eu quero chegar bem. Eu quero pegar minha filha no colo depois e seguir a vida. E foi isso que eu fiz. Só que dali pra frente, eu nunca mais fiz prova nenhuma e eu nunca mais enxerguei isso como sendo assim, eu vou fazer isso pra, naquele momento, alcançar um número que não representa nada no longo prazo e passei a enxergar muito mais o longo prazo. E talvez por causa disso, eu tenha, hoje não é achismo, eu tenho certeza que, em geral, as pessoas erram muito a dose nas preparações que elas fazem para todos os tipos de prova, talvez porque fica mirando em outras coisas, mas deixando de valorizar coisas que são importantes, que é você estar com uma boa qualidade, você conseguir permanecer nesse processo. E aí, eu acho que você falou bem sobre o privilégio, né? Mas
o privilégio que você enxerga hoje em estar treinando, ele você já conseguiu enxergar isso antes ou foi depois do câncer? Tio, sim, eu sempre fui um cara, é isso que eu queria explicar pra Tati, eu consegui, eu sou um cara assim, eu gosto muito de viver a vida, eu sempre fui isso, o câncer potencializou isso, então eu sou feliz passando um final de semana em Caldas Novas e eu sou feliz passando um final de semana em Nova York, se alguém me chamar. Então, assim, eu sou feliz fazendo um triatlon na barragem com a turma e sou feliz fazendo um triatlon em Santos. Eu consigo dar... Eu não preciso estar em Santos fazendo um triatlon com 3 mil pessoas para ser feliz. Fazendo um treininho com a turma de 15 pessoas, eu sou feliz também. Então, assim, eu já era assim. Eu já era essa pessoa. E aí essa pessoa conseguiu, com o câncer potencializou isso, porque aí eu vi que a vida, assim, ela acaba. Então, de uma hora para outra, você não pode estar aqui. Então eu passei, aí isso potencializou a minha vontade de viver. Mas só potencializou, eu já era assim. Eu passei a curtir mais esse privilégio porque quando você fica sem, aí você dá mais privilégio ainda. E tinha muito tempo que eu não ficava sem treinar. Então, como eu fiquei um tempo sem treinar por causa do câncer, da cirurgia e da recuperação, você fica mais naquela gana ainda. Então, eu fiz o meu Iron inteirinho sorrindo. E foi literalmente isso. Se você olhar minhas fotos, eu tô sorrindo do começo ao fim. Porque eu nadei, eu saí pra natação, e aí eu tinha conversado com o Hudson, um amigo meu que é triatleta, e ele falou assim, cara, eu conversei com a Pamela é uma baita triatleta, ela falou assim, ó, divide o Iron em 4 etapas a natação. Você vai, é uma etapa, você volta é outra, depois você vai na boia é outra, depois você volta é outra, são 4 etapas. E eu fiz isso também. Então eu cheguei na boia e voltei e falei, ó, já tô na 2ª etapa. E aí quando eu saí de novo, eu falei, não, já tô na 3ª etapa. E aí na minha cabeça eu pensei, cara, tá acabando minha natação do Iron. Deixa eu curtir isso aqui, porque eu não vou nadar de novo aqui em Floripa no Iron. Tá acabando minha natação. Então eu fiz o Iron não com aquela expectativa que a gente tem normalmente em prova, tipo, meu Deus, que hora que isso acaba? Eu pensei, meu Deus, eu tô fazendo meu Iron. Então eu curti a minha natação. Na hora que eu saí da natação, eu saí rindo. Porque não porque eu tinha nadado bem ou não, foi dentro do planejado, mas porque eu tava fazendo aquilo. Então eu saí para pedalar com 60 quilômetros, me deu uma bad e eu comecei a cair de rendimento. E aí eu falei assim, cara, mas tá muito cedo para começar a cair esse rendimento. Você passa por uma montanha russa de sentimentos dentro do Iron. E aí eu tomei um gel, tomei um repositor e falei, cara, eu tô pedalando pro meu Iron. Então, saí, abri um sorriso no rosto, o trem melhorou, voltei. Na hora que eu voltei, aí você faz uma volta de 90. A hora que eu voltei, falei, cara, falta só 90 para acabar meu Iron. Aí eu dei uma buzinada na sua orelha, aí você falou, agora eu volto. Pronto, aí voltei e é isso. E assim, todo tempo eu falava, cara, eu tô fazendo que eu tenho 5 meses que eu tô aqui preparando para fazer. Então eu curti meu Iron, assim, da hora que eu larguei até a hora da chegada. Assim, eu curti o processo. Foi sofrido, porque não tem jeito, você vê tocha lá mesmo. Mas assim, eu sabia que ia ser sofrido, foi dentro do que eu esperei, mas eu curti muito a prova. Então eu não tenho trauma com o Iron. Por isso que eu não sei se eu faço ou não outro Iron, porque deu tudo tão certo que, assim, se eu for fazer, é para isso, para arrumar mais um problema, para eu manter um ciclo. Mas assim, eu não preciso mais assim de fazer um Iron, não tem nenhum trauma com o Iron. Teve uma coisa que ele disse ali que me chamou atenção, que é que todo mundo vai pular etapa. Eu acho que hoje nós temos muito recurso para isso acontecer de forma menos agressiva, né? E por que isso tem a ver com a questão da maturidade que eu te disse, que eu te perguntei? Porque chegam pessoas iniciantes para correr, para pedalar, para fazer triatlon, e elas chegam com muita vontade de fazer aquilo por algum motivo. Seja pela internet, por algum motivo, ela colocou aquilo como um negócio, o alvo da vida dela. E todas as vezes que a gente põe em alguma coisa essa forma enérgica, desorganizada, acontece lesões e algumas outras coisas. Então, essa gerência da escolha hoje, por que ela me preocupa? Porque vocês dois foram claros, de todas as formas, não desrespeitando a posição do Heitor falou,
do que ele falou sobre fazer de forma mais leve, ele já treinou pessoas e eu também tenho pessoas que, mesmo que a gente tente o resto da vida, elas não vão fazer assim. Não vão. Não. Esse é um pensamento maduro nosso, que a gente acredita que fazer também, de outra forma, também é possível. Sim. Mas isso é possível, Léo, porque já foi feito o primeiro que deu certo, que deu errado. Então eu não sei se tem alguma saída para o ser humano para dar certo, a não ser quantas vezes tem que dar errado. Coach, eu tenho um exemplo que é bem claro em relação. Eu acho que isso é muito pessoal, por isso que o profissional, o professor, ele tem que ver no atleta e tem que sentir. Eu tenho uma amiga que começou a correr do condomínio. E aí eu indiquei assessoria para ela, ela pegou e começou numa outra assessoria de corrida. E aí ela começou a correr, nunca tinha corrido e começou a encaixar os treinos, quando assim, de repente ela já ganhou uma categoria. E uma menina que ela tinha um background, ela tinha já um histórico de natação, ela é atleta, mas muito competitiva. E o treinador começou a passar treino para ela, e ela começou a ganhar categoria, e ela começou a treinar, e aí ela começou a ganhar um geral, e assim, foi uma coisa meteórica dela. E aí eu encontrei com ela essa semana. Ela falou assim, Léo, parei com a corrida. Eu falei assim, como assim? Não corro mais não. Eu falei, mas como assim? Não, virou obrigação para mim. Então faltou o feeling do treinador de perceber nela que ela era muito competitiva e ela pôs e ele instigou também. Só que aí virou tão obrigação para ela que ela não quer mais correr. E uma menina que estava ganhando geral. Então, eu respeito muito quem quer treinar, o atleta amador que quer fazer por performance. Porque tem gente que treina para isso. Mas, assim, na longa distância, o que eu aprendi é que é o processo que vai te manter no esporte. Porque tem uma hora que você não vai ganhar o troféu, tem hora que você não vai conseguir fazer o tempo. Era esse ponto que eu queria falar, porque a interrupção por frustração, ela é exatamente isso. Eu escrevi exatamente isso. A interrupção por frustração, ela é pesada. Ela é difícil de reverter. A interrupção, a pessoa que não interrompe, mas que ela talvez não atinja naquela prova ou não viva pela performance, ela tem constância. Então ela vai performar por tempo. Por tempo fazendo aquilo. Então quando a gente vê os caras fazendo aquelas coisas alucinantes, os profissionais, né? Bom, não vou nem considerar os profissionais porque eles vivem para isso, mas vamos colocar um amador que conseguiu bem, né? Então tem uma entrevista clássica rodando aí nas redes, que a repórter chega e pergunta assim, qual é a sua profissão, quantas horas de treino? Você já deve ter visto essa. Eu acho que eu vi. E aí eu, o Heitor e o Guilherme, a gente um dia tava conversando sobre isso e eu falei, cara, as pessoas estão abrindo mão de outras coisas para treinar porque elas estão buscando performance. Essa semana eu mandei para ele exatamente isso, a mesma entrevista, só que de outras pessoas, né? Aí tinha um cara lá, eu empresário, treino 16 horas. Aí eu sou professora de não sei o que, eu treino 27 horas. Cara, assim, é espantoso você vê o nível de entrega, principalmente no triatlon, tá? Eu acho que nas outras modalidades acontecem. Aí ele pegou e falou assim pra mim na mensagem, elas estão treinando com quantidade, mas será que estão com qualidade? Qualidade tem a ver com mentalidade e tem a ver com organização. Você treinou com qualidade. Eu poderia chegar em você e falar, Léo, nós precisamos treinar 20 horas, cara. Você consegue? Não consigo. E as pessoas que querem treinar 20 horas não conseguem e se frustram ou se machucam, que foi o caso da sua amiga. O ser humano, escrevi isso, o ser humano ele quer. Ele coloca isso e ele vai em busca do melhor. O cara chega todo displicente, eu quero qualidade de vida. Na semana que vem, ele quer bater o RP dos 5 km. E eu não fiz nada. Eu só criei o cenário, organizei a vida dele e avisei. Eu não sou uma IA, eu sou um treinador que nós temos insights. Eu falei, você está numa tendência de melhor. Eu podia até escrever. O atleta está numa tendência de melhor. Você pode conseguir se você quiser. Cara, eu acho isso incontrolável. A gente só consegue realmente intervir nisso, infelizmente, quando alguém se lesiona. E aí, lesão, interrupção, frustração. Esse é o nosso papel, falar não para vocês. É verdade. Mas
É difícil, hein? Ainda bem que eu não sou treinador. Não, mas aqui só pra gente falar sobre o processo, né? Então, a gente tá falando de uma construção do Iron, e aí eu acho que é até importante você também comentar as outras coisas que tem por trás disso daí. Porque você é um cara que nunca abandonou a musculação. Uhum. Ou abandonou? Não, agora eu tô precisando voltar mais. No Ironman, não. Tava com um grupo, Uhum. tinha o que te move ali no esporte, tava com uma assessoria, um treinador que respeita o processo, então assim, tava treinando em grupo, tava fazendo qualquer treino. Não, era tudo conciliado, era tudo organizado, respeitando, porque uma das coisas que a gente prioriza é qualidade muito antes de quantidade. É em grupo? Mas tem controle ali. Na verdade, o grupo se adequou ao meu treino. Exatamente. Eu não ia pedalar com o grupo ia pedalar comigo. Não, mas nós tivemos essa conversa em cima da bike em um dos dias, faltavam poucas semanas pro Iron e você tava dentro do grupo, do treino que era do grupo, no grupo de ciclismo. Então, assim, era... não, o grupo de ciclismo, não o meu grupo. Conectava com o seu treino, mas estava dentro de um grupo. Sim. Então, mas, enfim, eu acho que você não deixou de trabalhar, né? Não, nem produzir conteúdo. E nem você pediu férias para sua esposa, nem para seus filhos também, né? E foi em 2 shows. Foi em 2 shows ainda. Fui no show, antes de um dos principais treinos, porque eu vi. Eu ainda num show antes um dia antes de correr 21, porque é isso, o tio me encontrou, eu tava num show do Skank, lá no Camaru, no outro dia eu tinha, o que era, uma meia? Eu acho que era uma prova. A meia Nilson Lima. A meia Nilson Lima. Domingo. A meia Nilson Lima, minha esposa falou assim, eu quero ir no show. Aí eu falei pra ela, tá bom, vamos. Falar o quê, Porque, né? como é que eu falo que não? Porque a vida social dela continua. Então, assim, você vai perder um pouco de vida social, mas eu acho que esse é o segredo também. Porque você vê a galera divorciando depois do Iron. Com certeza. Se você não conseguir conciliar a sua vida dentro de casa com o seu treinamento, com o seu trabalho, cara, tá errado, não né? vale a pena. Então eu fui num show com a minha esposa e fiquei lá em pé até 1h, 2h da manhã, mesmo sabendo que eu tinha uma meia maratona no outro dia. Por quê? Porque só para acompanhar ela, para ela ter a vida social dela. Por quê? Ela não tem nada a ver se eu tenho uma prova no outro dia. A prova no outro dia é problema meu. Ela tem a vida dela, ela tá trabalhando também e ela tá casada comigo. Então fui lá, encostei na grade, fiquei cochilando vendo o Skank lá, enquanto ela curtia. Aí não bebi, não comi nada errado, tentei mitigar o máximo que eu conseguiria disso. E fui lá e entreguei o que eu podia na minha maratona no outro dia. Eu considero o principal erro, eu acho que essa é a grande questão, é que as pessoas às vezes, e não precisa ser ultra endurance não, pode ser uma prova qualquer, que eles... por exemplo, eu vou dar uma pausa na vida aqui para poder preparar para essa prova. Que aí enfia uma inscrição goela abaixo, enfia uma rotina que não é tolerável goela abaixo, aí depois de terminar a prova, aparece aquele vácuo lá que, assim, e agora? O que eu faço da vida? Às vezes o que você deixou de fazer não volta mais. Aí acabou. Tem uma... Eu não vou lembrar quem que foi que fez essa publicação, mas é da área da neurociência, que era tentando entender a mentalidade dos atletas, o que eles têm de diferente das pessoas, né? Por que o atleta de alta performance ele alcança o desempenho que ele alcança? Será que ele tem alguma coisa de diferente das outras pessoas? E aí, nessa matéria, falava sobre a análise do comportamento dessas pessoas. E se você pegasse e fizesse um vídeo da vida dessas pessoas, quem estivesse assistindo em 2 ou 3 minutos dormia. Porque a pessoa repete a mesma jornada durante muito e muito tempo e por isso o cara alcança o desempenho que ele alcança. Não é porque ele... eu vou desempenhar agora eu vou colocar uma rotina aqui, desempenhei, depois eu desligo e volto. Não. Se não faz parte da sua vida, se é um processo que foi completamente desequilibrado em todas as outras esferas, você simplesmente não vai permanecer. Então, se você tem uma rotina enlouquecida com 27 horas, uma pessoa comum treina mais de 20 horas, como que ela vai tolerar isso? Vai tolerar um ano? Se dá aguentar um ano, né? Eu acho que a maioria não aguenta um ano. Uma pessoa comum, com trabalho, com família... O amador que bateu o recorde treinou 35 horas na maior semana dele.
o Tagide lá. Dá 7 horas por dia. É impressionante. Como é que você vai trabalhar 8 horas por dia? Não tem jeito. família? Como Não, é que você vai ter? Buscar menina na escola, como é que você vai... Não tem jeito. Mas é possível ter família, buscar o menino na escola, ir no show, fazer um Iron. É possível? É possível. É possível. É possível, só que precisa ter uma estrutura. Então eu acho que quem acha não sabe. Não sabe nada. Não sabe nada, né? Não, você acho, não eu tenho acha, não. Você certeza. fez isso. Eu tenho certeza. Você vive isso. Não, né? mas é porque esse é o grande problema das pessoas. Então, talvez a mensagem aqui seja que a mais relevante que eu vejo de tudo é que, assim, primeiro não veio de um lugar aleatório, não foi uma construção aleatória, respeitou tudo isso para que fosse possível, e uma condição que não tem nada de coitadismo ali também, nem de é de uma pessoa comum, mas que passa a valorizar não, que sempre valorizou coisas que são muito mais importantes do que uma inscrição numa prova, uma tatuagem na perna, uma postagem bacana em rede social ou coisa do tipo, ou mostrar pra alguém que não tá nem aí com a sua vida, na verdade. Exatamente. Pra quê? Então, se não é um processo que você consegue tolerar e que você consegue permanecer, eu sinceramente não vejo muito sentido, mas isso é com cada um. Mas esse é o maior problema da maioria absoluta das pessoas. Sim. É não ter um porquê, talvez, não ter um motivo relevante, fazer talvez pelos outros, e aí entra numa... E aí isso trouxe uma coisa que a gente falou aqui, né? Eu já ouvi, inclusive, lá enquanto a gente estava dando alguma aula algum dia, que depois que tinha entrado pro triatlon tinha se divorciado, né? E talvez evidencie isso que a gente falou um pouco antes. Talvez viver esse processo te mostre que você está desequilibrado em outras áreas. Também. Então, a culpa não é do triatlon. A culpa não é do seu treinador que coloca treino pra você fazer. A culpa não é necessariamente do Ironman. Não. É porque talvez a gente não esteja olhando para as outras áreas da nossa vida e talvez o esporte só esteja evidenciando aquelas fragilidades, né? Então, não, peraí, é porque você não deu atenção tanto para sua família quanto você deu pro esporte, Sim. né? E aí, de fato, como que você quer que a sua parceira, o seu parceiro de vida que tá ali com você já há muitos anos, tolere a vivência do esporte ali num lugar de mais prioridade do que sua própria família? Porque o ciclo passou, não passou? Opa. A família tá lá, não tá? Tá lá, graças a Deus. Eu acho que é isso, viu, Tati? Assim, eu preciso elogiar e parabenizar a sua esposa, Juliana, porque deixa eu te falar, ela é guerreira de todas as esposas eu preciso parabenizar elas. Mas ela foi mais, porque ela foi mais guerreira. Porque eu inventar uma inscrição no meio de um processo de câncer, de um Ironman, não é qualquer esposa que entende isso. Mas ela entendeu que a importância daquilo para mim, eu consegui explicar para ela. Então, assim, era totalmente irracional, e se você for pensar, é irracional você fazer inscrição para um Iron com câncer no estômago. Então, assim, mas aí eu consegui explicar para ela e ela conseguiu entender, e aí ela embarcou. Porque mesmo a gente fazendo esse controle, tudo que eu fiz, você ainda muda a rotina. Então, a sua família vai viver aquilo. Porque quando você faz a inscrição pro Iron, você vai falar de Iron dentro de casa, e você vai treinar, e aí a viagem que você ia fazer do ano, você vai levar a sua família para Floripa para ficar 13 horas em pé, te acompanhando no Ironman Trek. Então, por mais que a gente tente adequar ao ritmo da casa, você muda. Então eu mudei um pouco o ritmo da minha esposa, eu mudei o ritmo dos meus meninos, eu mudei o ritmo toda a rotina da casa. Mas aí ela entendeu a importância daquilo para mim, entendeu? Então, quando ela entendeu que como aquilo era importante para mim, ela embarcou junto. Então aí ela sabia que eu precisava treinar, por exemplo, eu não treino dia de domingo. É um acordo que eu tenho com ela. Por quê? Porque dia de domingo eu tomo café com a minha família. Então, não é porque eu preciso de descansar, é porque eu não treino dia de domingo. Né? É minha prioridade. E aí, no ciclo do Iron, ela entendeu que eu precisaria treinar dia de domingo. E aí eu treinei dia de domingo e a gente não teve problema nenhum durante esse ciclo, porque ela sabia. Aí passou o Iron, eu parei de treinar dia de domingo de novo. Pronto, simples assim. Mas eu parei mesmo. Sua planeta vermelha. Mas eu já sabia que ia ser assim. Mas durante o ciclo, ela entendeu a importância daquilo pra mim e ela abraçou aquela ideia. Então, quando você vira Ironman, você não vira Ironman sozinho. Você vira Ironman com toda a família. Se você não conseguir fazer toda a família virar Ironman, aí você vai ter um problema dentro de casa.
Então, quando eu cruzei o pórtico lá, tava meu pai, tava minha mãe, tava a Juliana, tava meus meninos. E quando eu cruzei e peguei aquela medalha, todo mundo ali virou Ironman comigo, porque eles passaram. E, assim, o processo junto comigo, não só do Ironman, como do câncer. Eu tenho duas lembranças comparativas boas para fazer. A minha pergunta que eu fiz agora mesmo, olha o nível de maturidade para fazer uma prova. Os acordos que ele teve que fazer em casa e com toda a família. Se eu tentar explicar isso pro Ravi, ele não entende não, tá? Eu fiz o treino agora de manhã, toda aquela logística lá, a Tati participou e tal. Assim que eu encaixei no travesseiro, ele chegou, subiu em cima de mim, papai, eu te amo muito, eu quero jogar Uno. Eu tava só o pó. Só querendo cochilo. Só querendo dar o cochilo, cara. E assim, quantas vezes isso aconteceu? E eu falei, não, que o papai fez isso, mas assim, até a maturidade dos filhos tem a hora certa pra você poder talvez escolher um Ironman. Nossa, tô sendo bem direto com vocês, porque ter filhos um pouco mais velhos ajuda você a não ficar tão pesado assim, porque Claro. eu abri mão de muitas. No dia do nosso simulado, eu saí às 4:30 da manhã e eu voltei às 7. Quando eu cheguei e ele virou pra mim e falou: nossa, papai, fiquei com saudade sua hoje. Dia Eu inteiro. também abri mão Aham. de alguma coisa. Então, é duro isso também. Aham. Mas eu tenho um acordo em casa. Eu tinha avisado. Uhum. Então, ter essa maturidade para fazer acordos, eu acho que é muito mais difícil que fazer o Ironman. Não, mas muito mais. Porque são Pá, pessoas que você não, ama, cara. muito É seu filho, é sua esposa, O cara. mais difícil do Ironman é você convencer sua esposa a te deixar fazer o Ironman. Treinar a gente gosta. Treinar a gente gosta. O problema do atleta amador é esse. Se você deixar, o cara quer treinar 20 horas Com por dia. certeza, Ele com quer certeza. treinar 20 horas Claro. por dia. Só que se ele não fizer essa gestão, ele vai bagunçar o resto da vida dele. Então, por isso que a gente não pode treinar. Não é nem só porque o corpo não aguenta, mas a gente gosta. Então, tipo assim, cara, vão acordar 4 horas da manhã e treinar até 1 hora da tarde. A gente gosta disso, a gente é meio maluco, senão é saudável, gente. Mas a gente gosta disso. Então, ter essa maturidade para fazer essa gestão também é muito importante. Só para ter aquele controle. E só pra gente não ficar numa bolha, eu gosto muito de comparar com outras coisas. Eu tava comendo uma pizza com o pai de um dos Ironmans lá em Floripa. E aí, numa conversa muito boa, o cara tem uma padaria muito grande na cidade, um cara super bom de conversar. E aí, ele me perguntou, nossa, esses meninos treinam demais, né? Eu falei, treina mesmo, viu? Mas me fala uma coisa, eu conheço todos os seus empreendimentos, eu sou até seu cliente. Você contou pro seu filho quanto que você trabalhou pra chegar onde você tá hoje? Aí ele olhou assim pra mim e eu falei assim, cara, sacrifício. Então você tem que dar as mãos realmente, porque sua família tá aqui, você tem um privilégio, né? Falei pra ele, junto com o pai dele. De você poder fazer isso aqui é um privilégio. E do seu pai entender que tudo que ele fez lá atrás te garante poder fazer isso hoje. Claro. Então, a gente tem que pegar que tem pessoas que fazem escolhas. O Nesca várias vezes saiu pra treinar 4 da manhã, subir na Rondon, e tinha um monte de gente na balada. E um dia a gente conversou na FIS, não, velho, estranho e tal. Cara, são escolhas, tá tudo certo. Aquele cara não tá fazendo nada de errado. Tá. Ele só não quis pegar a inscrição do Ironman dele, o dinheiro que ele tem, e fazer um Ironman. Ele preferiu comprar uma BMW. E tá tudo bem, cara. Cada um faz a sua escolha. É o que te E deixa é porque a gente fica conversando sobre de esporte, passa a ser uma pessoa antipática. De falar assim, nossa, o cara só vive disso. E eu literalmente vivo disso. Mas eu respeito se você quiser comprar, colecionar carro, se você quiser carta de Pokémon, se você joga beach tênis, a gente tá aqui para se movimentar. Acho que esse é um ponto muito importante. E tudo isso, de alguma forma, vai ter que fazer um acordo em casa. Até que talvez coloque a esposa, os filhos na jogada. E isso é muito relevante. E maturidade, gente, é algo complexo de avaliar. Maturidade no esporte tem muito a ver com a maturidade que você tem na vida. E se você não tem maturidade na vida, então faz esporte. Ela vai te ajudar a ter alguma coisa. Você vai Nem- aprender nem que seja ali, uma rotina, você você vai vai aprender. treinar. Você vai treinar. Você vai ter que fazer escolhas. Vai. Não, e eu tenho essa maturidade em casa, gente, mas eu já sou atleta amador há 12 anos. Então, eu não treinava. Então, hoje, se eu não saio 5 horas da manhã, minha esposa
Acha que tem uma coisa errada? Ela fala, o que aconteceu? Ela Por te que você não acorda. foi? Mas chegou um ponto, há muito tempo atrás, eu precisava explicar para ela que a gente precisava encaixar isso, que eu tava saindo todo dia. Entendeu? Então a gente foi adequando isso à nossa rotina. Não foi do dia pra noite que eu passei a treinar todo dia, 5 horas da manhã. E também não é linear, né? Passa por umas fases ali, porque vai ter um dia que você vai ter que ceder no treino, que às vezes o filho tá doente. É isso. E às vezes vai ter que ceder porque a esposa quer ir no show e você, né, você é o esposo dela e vocês vão juntos, vocês têm uma vida. Então, tem toda uma dinâmica ali É um que a gente acordo precisa diário. fazer escolhas, né? E Eu acho que o não acordo gera muitos desgastes de coisas não planejadas. Demais, Muitos. demais. Então é um show, é um negócio. E aí o atleta alucinado, vou usar o termo certo que você falou, que quer treinar, ele não tem nenhum problema em falar não. Ele não faz Ele, conta. ele nem tá sentindo o que ele tá falando. Mas quem tá tomando o baque de lá é muito, muito mais pesado. Faz. Sabe? E aí, não. E o não é um não é um não acordo, é um não bate-papo, é um não dosar, entendeu? Aham. E quem que tá começando no esporte vem com muita sede no pote. Por Tem isso que muita acontece. vontade, né? Tem Por isso que muita- acontece. Você teve que interromper o seu processo que você vai realizar agora. Sim. Lá atrás. Eu sei porque nós somos amigos, mas por questões pessoais, por mudança de vida, por empresa, por um monte de coisa, ela interrompeu. Ela achou melhor parar, se preparar melhor para poder estrear naquilo que ela tinha como objetivo. Não deve ter sido fácil. São sempre muitas escolhas, né? E é muito interessante também, porque aqui a gente também falou de uma coisa que movimenta o esporte, as relações, a família, que é o diálogo. Então, você precisou conversar com o Gabriel e falar, pai, eu tenho 20 pessoas aqui e eu quero treinar com elas, como que a gente pode fazer isso acontecer? Eu preciso sair para treinar a tal hora para voltar. Aí você precisou conversar com a Ju e falar, a gente vai fazer assim, né? De conversar com seus filhos e explicar do porquê que isso é importante, do que está acontecendo. Então, o diálogo é o movimento entre todas as pontas. Sim. Né? Então, eu lembro de explicar para os meus pais por que que eu só ia para casa deles no sábado. Porque, pai, mãe, é o único dia que eu posso treinar às 6 horas da manhã, porque todos os outros dias eu estou trabalhando. Eu vou treinar, mas eu vou depois, tá? Ah, mas por que que você não treina outra hora? Pai, mãe, porque eu não tenho companhia, porque é o dia que eu tenho para treinar com o grupo. E aí eles me olhavam assim, eu sabia que eles não estavam entendendo nada do que eu tava falando. Mas eu expliquei. Porque eu sabia também que eles ficavam chateados. Claro. Porque eles queriam muito que eu fosse. Então, né? Nossa, a gente anseia o mês todo pra você vir pra casa e você não vem porque você vai fazer um treino. Então, eu precisei explicar ou tentar explicar, porque eles não são pessoas ativas e também é difícil, porque a gente vive de fato numa bolha. Tentem explicar para as pessoas que estão fora da bolha o que que isso significa. Cara, não dá. Não vai. Não tem como. Aí o Gabriel falou, às vezes você trocar, né? Fazer uma analogia a partir daquilo que a pessoa vive. Então eu comecei a fazer algumas analogias pro meu pai e ele começou a me olhar assim, eu acho que ele falou, acho que eu entendi um pouco do que ela tá me dizendo, né? Que foi com pescaria, com coisa de roça, enfim. Mas é isso da gente se comunicar. Então, também voltando lá na sua amiga do condomínio, talvez falta um pouco de diálogo, porque às vezes a gente também não fala pro treinador o que aquilo significa pra gente. Faltou, com certeza. Né? Então, assim, cara, eu tô aqui, eu sou muito competitiva e isso aqui tem esse peso pra mim. Porque talvez o treinador fale assim, vamos começar uma terapia? Porque aqui a gente vai precisar falar sobre coisas que talvez não, né? A gente precisa de outros profissionais juntos. E a gente vive isso. Então, de entender até que ponto a gente vai, até que ponto fala, cara, peraí, que talvez a gente precise de um psiquiatra, né? Não tô falando no caso dela, mas de caso que a gente já viveu. Talvez a gente precise olhar pra sua parte de endócrino. Talvez a gente, né? Então, você falou que percebeu que tinha alguma coisa errada com você porque você começou a perder performance. Você podia chegar no Gabriel e falar, Gabriel, não tô performando. Gabriel, olha seus números, tá tudo bem, o ciclo de treino tá tudo bem. Não, Léo, peraí, talvez não seja aqui no esporte. Talvez não seja sobre aumentar horas, talvez não seja sobre colocar mais intensidade, talvez não seja sobre tirar ou colocar treino. Não, talvez seja só uma parte da sua vida que um outro profissional, né? Então tudo isso é diálogo, cara. Eu cheguei a conversar com o tio Heitor e, por exemplo, no meu caso, não tinha treinador que ia resolver. Não tinha. Que eu encontrei com o tio Heitor correndo na segunda, eu falei, tio Heitor, cara, eu tô morrendo, não tô dando conta de correr. Aí ele falou dentro do que ele entendia, cara, isso pode ser overtraining. Tipo, tira o pé uns 3 dias pra ver se você melhora ou não. E aí eu tirei o pé, mas
não continuava. E aí, então, aí meus amigos que essa faz, eu falo, cara, você é ruim, mas você não é tão ruim. Procura um médico. E aí, quando eu fiz os exames, eu vi que não era o treino. Então, eu podia tirar o treino que fosse, eu podia tirar a intensidade, eu podia colocar, que não ia adiantar. Eu tava com anemia. E quando a pessoa não tem um valor de referência, vamos pensar em pessoas comuns, né? Ela passa despercebido por uma diabetes, por um negócio, e acha que é normal. Então, assim, eu gosto de... E vou levar para um nível muito tranquilo, tá? Tipo, minha avó faz hidroginástica. E aí eu fiquei sabendo pela minha mãe que ela não foi. Aí eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa com a minha avó? Ela não falta? Ah, ela sentiu não sei o que e tal. Aí vai no médico investigar, encontra alguma coisa. Ou seja, a gente tem um limitador, ou que mostra alguma coisa que foi o que aconteceu com você. E foi uma comunicação direta e indireta, porque assim que ele trouxe o feedback pra mim, e a gente começou a conversar, realmente falava, cara, não faz sentido nessa fase, tá acontecendo isso, porque não tem... Não parou de treinar. Não tem nada, não teve... Até questionar, o volume tá alto. Falei, não tem volume, tipo, comparado do que você tá fazendo. Então, acho que esse é um ponto bom do acompanhamento. Eu sei que nem todas as pessoas ainda podem, né, a fazer um acompanhamento, mas eu acho que isso é o futuro e o presente, né, para você fazer com qualidade. Então, você pode começar sem? Claro, deve. Vocês começaram muito tempo sem. E isso faz parte do processo. Talvez até pular de etapa. Dá errado, às vezes, para poder falar, nossa, talvez eu precise, né? Porque ainda tem esse movimento que a gente tem com a educação física, com o treinador, de que a autossuficiência ainda para algumas coisas é possível. Eu acredito que seja, né? Para algumas coisas. Mas tudo que eu quero, Gabriel, buscar melhor ou entender, eu vou atrás de alguém que saiba daquilo. Saiba mais que você. E aí o que as pessoas fazem? Elas deixam chegar num nível, a saúde delas, invertem os papéis, e aí o custo disso passa a ser para a área médica, muito mais caro do que deveria ser se ela estivesse fazendo o básico bem feito. Então é uma inversão de valores, né? Eu sei que é algo cultural, tem muita coisa pra gente enfrentar. A nossa cidade tem muito privilégio, a gente tem um parque maravilhoso, tem ações, tem dança, tem muita coisa. Então, eu preciso ser alguém, pra ser alguém, preciso ser Iron Man, fazer uma tatuagem? Não, cara, isso é o concurso da sua vida. Isso aí é o auge. Mas o básico tem que ser feito, né? Você tem que fazer a parte mais simples antes de você complicar. E isso tem um problema. Você, graças a Deus, é um influenciador que leva a verdade de forma engraçada. Então, fala mais disso pra essa galera, pra ajudar a gente. Com certeza. Falarei. Traga isso com as suas próprias palavras. Sim, eu acho que o mais importante, assim, é através das nossas experiências, né? A gente já conversou disso sobre outras vezes, mas todos nós, quando colocamos a nossa carinha lá no Instagram ou no TikTok, ou em qualquer outro lugar, a gente se torna um influenciador. Sim. Né? Então, eu torço muito para que as pessoas possam compartilhar mais o que é de verdade. O real, né? O real. Então, quantas horas você de fato treina? Então, quando você coloca lá o seu treino, você colocar o treino inteiro, não colocar só as parciais, porque é instagramável, né? Você colocar a marca da piscina como a marca real. Enfim, que a gente pare também de ficar querendo performar em tudo, né? Nossa, é performar em tudo o tempo todo. É isso mesmo, né? Então, assim, acho que quando a gente vai compartilhando o que é real, acho que mais pessoas vão querendo entrar dentro dessa bolha que é a bolha do esporte. E, cara, é tão legal. É tão legal a gente ter um grupo na quinta-feira para encontrar, não é? É verdade. Então, assim, todos os dias que a gente tá dando... Eu posto no meu Instagram, assim, que o meu escritório na segunda e na quarta é diferente, porque eu tô lá no parque dando aula, cara. E às vezes eu me toco assim, é um passarinho cantando, né? Não sei o que eu falo. Cara, isso aqui é um bom, privilégio. Com É certeza. um privilégio. Encontrar os alunos, tomar um café, comer um bolo, saber do filho, do papagaio, sabe? Cara, isso é uma coisa muito boa. Pertencer a uma comunidade, que é uma coisa que a gente fala muito na 4X. E a gente começou hoje, você falou sobre isso. Não é sobre o treino, são sobre as pessoas. Sim. Então a gente também não mudar o foco.
ao longo da nossa jornada aí, porque talvez a gente não consiga recuperar algumas coisas que estão sendo perdidas, né? Eu vou fazer um bate-bola aqui, você tem que responder sem pensar muito. Ixi, tá Tá bom. bom? Vambora. Quando a gente fala do seu tratamento sobre o câncer, qual palavra, assim, você colocaria que represente? Um susto. Foi um baque. Algo inesperado, que não estava no plano, não. Só pra gente ter ideia de datas, isso foi quando? Eu descobri o câncer em abril e operei em julho. Então, assim, quando eu comecei a investigar, eu não tinha noção. E quando eu fui na primeira médica, que ela me falou que aquilo lá poderia ser uma leucemia, porque nós não sabia, eu não tinha nem noção, só pelo exame de ferro, eu falei assim, ainda mandei mensagem pros meninos, falei assim, cara, é uma médica muito louca de falar um negócio desse pra mim, só baseado num trem. Mas ela já estava pensando lá na frente, ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Então, quando o câncer, você não descobre, assim, você vai passando por um processo e cada exame você vai descobrindo uma coisa. Primeiro você descobre um caroço, primeiro você descobre anemia, depois você descobre uma úlcera, depois você descobre um caroço, depois você descobre que aquele caroço é um tumor, e aí depois você descobre se aquele tumor é muito maligno ou não, e depois você descobre se você tem que tanto que você tem que tirar. E aí depois eu descobri que eu precisava fazer um tratamento de 3 anos depois que eu tirei. Então cada exame, cada rotininha dessa aqui é um baque. Então por isso que eu falo que é uma doença que não ataca, ela não ataca só você, ela ataca todo mundo que está ao seu redor. Então, a família inteira é Iron Man, a família inteira passou também por esse tratamento comigo. Então meus meninos sofreram, meu menino, minha menina, minha esposa, todo mundo passou por isso comigo. E assim, eu sou um cara muito tranquilo, Tati, mas a minha esposa é muito ansiosa. Eu dormi o tempo inteirinho da descoberta do tratamento. A minha esposa perdeu o sono durante 3 meses. Então, o que mais doeu para mim não foi enfrentar aquilo, foi como aquilo afetou todos ao meu redor. Então, esse susto e esse baque é a pior coisa da descoberta do câncer. Em uma palavra, o seu processo de treinamento do Iron. Satisfação. Agora você pode discorrer um pouco mais. O que representou fazer esse Ironman? É isso. Representou eu ter um problema a mais para eu desviar o meu foco do câncer, para eu ter ali alguma coisa para eu pensar além da doença, e foi uma satisfação de ter conseguido fazer aquilo. Então, assim, durante até o dia 31 de maio, a minha cabeça estava focada no Iron, e aquilo me fez muito bem. Então, eu deixei o câncer de lado, eu deixei de ser um cara oncológico e passei a me tornar um atleta, um futuro Ironman. Então, essa satisfação que eu tive. Para mim, é mais legal o processo do que a prova. Eu sempre fui disso. Então, por isso que eu estou sempre fazendo uma inscrição nova, porque eu gosto do processo. Então, fazer aquele treinamento, janeiro, até maio, viver aquilo tudo, para mim, foi tão legal ou mais legal do que fazer a prova. A prova foi uma consequência. Natação, ciclismo ou corrida? Ciclismo. Todo triatleta vai te falar ciclismo. Por quê? Porque natação, a gente nada para sair vivo da água. E a corrida é muito legal, mas a corrida é depois da bike. Quando você desce da bike, você tá empenado. Por mais que o treinador fale que você tem, todo treinador vai te falar, você vai sofrer na corrida porque você forçou na bike, mas não tem jeito. Todo triatleta vai forçar na bike. Então, quando a gente desce da bike, entrega na corrida o que sobrou. Então, a corrida no triatlo é muito sofrido. Porque a gente perde a base, né? Perde a noção na bike. É o que eu mais gosto de correr. Ele veio pra contrariar, entendeu? Mas porque ele corre muito, Não, ele corre fácil. Mas eu concordo com você. Eu adoro ciclismo, mas ele realmente complica. E quando eu erro, nossa senhora. Não, isso é Tá. só Paga o preço. demais. Por, isso, paga um preço por alto. gostar tanto da corrida, quando eu erro, eu sofro dobrado. Só dobrado. É isso. Se você tivesse que deixar uma mensagem pra quem tá começando no mundo do triatlon, o que você diria? Eu diria para não pular etapas, faça todo o processo e é o que eu disse antes, curta o processo. Porque
não é a chegada, assim. O Ironman não é um fechamento, mas assim, é um prêmio que eu tive de todo o processo que eu já vivi, entendeu? Então, curta o processo, curta o treinamento, curta a rotina, curta treinar. Quanto mais você curtir o processo, melhor vai ser no final. Léo, mas curtindo a parte cômica, e quem já pulou a etapa? O que você dá de conselho? Aí vai na psicóloga e tenta voltar atrás. Quem já pulou etapa, tenta voltar. Porque eu te falar, é doído você pular etapa. E hoje o povo tá todo mundo pulando etapa. O pessoal começa o triatlon e ele já quer fazer um 70.3. E assim, e a gente tá normalizando isso aí. A rede social, o problema da rede social é isso. Parece que todo mundo tem que correr uma meia maratona e todo mundo tem que fazer um 70.3. Quem não corre uma meia maratona não é corredor e o triatleta que não faz um 70.3 não é. Então, Um 70.3 do Iron. Um 70.3 do Não Iron. pode ser Então, qualquer eu e você tá indo agora. Domingo que vem a gente tá indo fazer uma prova. Aí eu vou fazer um sprint. É isso. Eu acabei de fazer um Iron, treinando 17 horas por semana, eu vou fazer a menor distância do triatlon. Por quê? Porque eu tô indo lá porque eu quero fazer um sprint. Então, tinha o olímpico, tinha outras distâncias, mas eu quero fazer um sprint, porque para mim é isso. Então, eu vou curtir o processo do sprint, mas você demora um tempinho para aprender isso aí. E também para explicar para as pessoas, né? Porque as pessoas não se satisfazem também. Não, mas como assim você vai fazer só um sprint? Aí você fala, como assim? É eu não isso. posso fazer só um sprint? Meu pai me fala, quando eu saio para correr, quanto você correu hoje? 15. Ele fala, mas só 15? Eu falo, não, pai, são 15 quilômetros. Eu corri que não, mas 15 quilômetros é com o pé nas costas pra você. Não, não é porque eu fiz um Ironman que eu tenho que correr 42 todo dia, gente. O pessoal em volta muda a régua pra gente, né? Muda. Não, o povo tá indo pra Romaria, não. Se o Léo for pra Romaria, vai tranquilo. Eu falei, gente, são 70 quilômetros. Não tem ninguém que vai chegar lá inteiro. Ninguém Todo vai mundo vai tranquilo. sofrer. Todo mundo vai sofrer em algum momento. isso. Não tem como. Léo, muito obrigada por compartilhar com a gente essa jornada. A gente tem o privilégio de poder conviver com você lá na assessoria, então a gente sabe que você é exatamente a pessoa que você mostra nas telas, né? E a gente tem esse distanciamento muitas vezes de ter um personagem, de uma pessoa que fala ali pra ganhar like, pra parecer que é alguma coisa pras pessoas e não é, e muito pelo contrário, você é exatamente essa pessoa. Comentei isso já outras vezes, mas quando eu entrei na Coatiza eu não sabia quem você era, já tinha assistido os vídeos, né, e aí um dia um aluno lá de Campo Norte mandou e falou assim, nossa, esse cara aqui é muito engraçado. Eu falei, uai, esse cara aqui parece que é o Parece cara que que ele vem treina, aqui, né? parece que ele é aluno do Gabriel. E é exatamente a mesma pessoa, né? Também já falamos que a gente falou muito pouco sobre o câncer. Eu acho que isso é extraordinário, cara, porque muitas vezes a gente perde o foco do que realmente importa, né? Então, Léo, você ainda está em tratamento, né? Eu ainda estou em tratamento. Quanto Vai uma- completar 1 ano agora, ainda faltam 2. E não é sobre isso que a gente fala, né? Uhum. A gente fala sobre as piadas, a gente fala sobre a sua família, a gente fala sobre o quanto você curte o processo, a gente fala sobre o quanto você motiva as pessoas que estão em sua volta, e talvez isso seja importante. Aham. O câncer, ele é um detalhe. Difícil? Com certeza. Não dá pra menosprezar essa doença, não dá pra... A gente sabe o quanto ela é complexa, o quanto ela implica tudo que está em volta, né? Uhum. Mas encontrar, eu acho que uma esperança, uma fé em algo maior, para viver o que a gente tem, que é a vida, cara. É o Sim. que a gente tem, né? Então, isso é um privilégio. Então, a gente sempre aprende muito quando conversa com você, e eu acredito que quem tá nos assistindo tem essa oportunidade também de ouvir esse bate-papo, de talvez olhar para o mundo do esporte, do triatlon, do treino, olhar talvez para a família, talvez Sim. olhar para a doença com um olhar diferente, né? De 4 pessoas aqui diferentes, mas que convivem, que compartilham uma jornada juntos, e isso é um privilégio. Então, muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez, que essas marcas continuem acreditando em você, E em aumentando. nós, e aumentando, que a gente tem um telão aqui na próxima vez. Sim. Porque enquanto a gente estiver, acredito que vivo, a gente vai estar por aqui recebendo pessoas no esporte, independentemente se elas são iniciantes, intermediárias ou avançadas. A gente vai estar sempre incentivando as pessoas a alcançarem aquilo que elas desejam, mas também falando não. Então, muitas vezes a gente fala não, né? Às vezes a gente fala para as pessoas que elas não querem ouvir. Uhum. Então, não, mas peraí, vamos começar por aqui, ou vamos fazer isso aqui, mas será que não dá para ser assim? A gente vai estar aqui fomentando o esporte, porque a gente acredita
nele. Mas a gente acredita no esporte enquanto um lugar de comunidade. E assim, vestir essa camisa é de falar sobre comunidade. É sobre o cafezinho na quinta-feira, na segunda. Agora ele já se espalhou nas outras turmas, entendeu? Eu já tenho café nas outras turmas, porque não é sobre o treino, né? A 4X não é sobre o triatlon. A 4X não é sobre a corrida, sobre a natação, sobre a bike, sobre planilha. Não, a 4X é de pessoas. Pessoas como você, pessoas de verdade. Então, muito obrigada por isso. Léo, eu encontrei uma palavra que representa tudo que você disse. Quando você falou pra mim que colocou um alvo, né? Uma coisa mais séria porque você estava vendo outra. E recentemente meu sogro descansou do câncer. Ele não teve essa oportunidade. Eu sofri essa dor com a minha esposa, mesmo ele não sendo meu pai. Ele é o pai da pessoa que trouxe a minha esposa no mundo. E quando você disse que escolheu um problema, uma inscrição como outro alvo, é a palavra que mais se fala, resiliência, né? E todo mundo fala disso. Mas quando realmente chega a hora de você ser, as pessoas têm pirado muito. Essa semana a Tati me mandou mensagem, falou, nossa, foi meio estranho, né, essa semana, você tá tudo bem e tal? Eu falei assim, não, Tati, tô com a sensação que eu tô escorregando de papelão e que o papelão acabou e agora eu tô direto na bunda. A grama tá pegando no meu bumbum. E aí, eu acho que esse é o ponto que o esporte ele nos ajuda, né? É que se você não tem uma segunda opção, então eu vou inventar uma. E aí nossos pais já falam, né? Oficina, cabeça vazia, oficina. E a oficina tá liberada na internet. Tem muita invenção de moda. Então, se a gente fosse falar, se eu fosse representar o que você trouxe para nós, seria parabéns por conseguir colocar a resiliência em prática. E outra coisa que você disse no começo, né? Que a gente eu não tinha parado para pensar nisso, né? Nós somos muito treinadores. E treinadores também vivem aquela fase eufórica, né, jovem? A gente vive aquela fase do dado, a conta, né? E aí apareceu você que foge da conta. Então eu aprendi, né, e fui durante esse processo a entender um outro lado de ser treinador, que isso tudo pode perder o sentido se a parte principal não for bem cuidada, que é a pessoa, no caso você. Então elas se complementam, mas nós temos de fato o privilégio de ter alguém como você na nossa cidade, na assessoria, que é do povo, de todo mundo, de todas as assessorias, amigos de todo mundo, e fazer parte do nosso ciclo. Que Deus abençoe você e sua família e seus próximos objetivos. Bom, acho que fica aqui o agradecimento mesmo, Léo. Já falamos isso outras vezes, num formato muito parecido, um lugar que parecia até igual, né? Fica a dica aí. Só quem tá por dentro que sabe. Mas já falamos várias outras vezes, mas aqui, enquanto a gente tá conversando, eu acho que uma palavra que para mim representa bem o que você é, e aqui, assim, sendo bem transparente, bem honesto, é um exemplo. É um exemplo de... E a gente não tá falando de performance é a performance da vida real, digamos assim. É um cara que constrói uma história, que ele valoriza quem é, mas que ele valoriza quem tá dando suporte para que ele seja, para que ele possa ser, porque sem as outras pessoas. E aí eu tô falando das pessoas importantes mesmo, da sua família, do que são os seus pilares, né, os pilares da sua vida, e que constrói isso de uma forma tranquila, independente das pedras, porque acontece um monte. E quando a gente vai falar sobre treinamento, você tem
uma mistura de tudo que de fato é importante, porque no final das contas, se você não consegue permanecer no processo, fica tudo meio que obsoleto. E aí acho que a definição, né, uma palavra que representa é o exemplo, não só de pessoa, mas de atleta também. E passa longe de ser peba no sentido pejorativo, é um cara premium de fato. E que é a representação do que eu acredito que todo atleta e todos deveriam ser, porque o esporte, a atividade física, ela deveria ser uma prioridade para todos, e eu sei que para você ela ficou claro aqui na conversa, né? Mas de que ela precisa estar cercada de todas as outras coisas. E quando a gente esquece das outras coisas, provavelmente ela também vai ficar em outro plano. Então é um agradecimento que de fato eu acho que a palavra que a gente falou várias vezes aqui hoje é sobre o privilégio da vida, da companhia, de ter pessoas tão boas assim por perto e um exemplo de fato. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, quero agradecer de novo vocês a oportunidade de estar aqui. Pra mim, a gente grava 4 podcasts desse aqui. Você acaba aqui, a gente gravou um antes tomando um café ali, se acabar aqui a gente conversa mais 1 hora. Porque isso é a nossa vida. Isso, assim, é natural pra gente. Na hora que desligar a câmera, a gente vai continuar conversando disso. E a 4X, pra mim, faz parte disso. Porque quando eu abri meu Instagram, eu já tava na 4X. Então, eu só levei pro Instagram o que eu já era no treino. O que você tá falando, Tati, é a pura verdade. Quando a pessoa me pergunta, é isso. Quem me conhecia antes, vocês já me conheciam, só sabe que eu levei o que eu era no treino pro Instagram. E eu acho que o Instagram deu certo por causa disso. Porque as pessoas, elas viram uma coisa real. Eu sou aquilo. Eu não sou eu sempre falo isso para as marcas quando eu vou conversar com a marca. Eu falo, eu não sou aquele influenciador que corre sem camisa na esteira, em câmera lenta. Eu sou um cara que posta o treino, que vai bem, que vai mal, que pula etapa, que tenta acertar, que tenta errar. Mas a 4X ela acompanhou todo esse processo comigo. Então eu gosto muito disso, porque a gente já era amiga antes do Instagram. Depois do Instagram eu tive muito mais amigo. Aparece muito mais amigo, mas a gente já era... Vocês me conhecem antes disso, então vocês já eram meus amigos, não teve nenhum tipo de interesse disso. Então a gente construiu isso junto. Vocês viram eu crescendo no Instagram e me viram amadurecendo como atleta. E a mensagem que eu deixo é essa: eu não tenho uma foto no hospital, eu não tenho uma foto da minha cirurgia, eu não tenho uma foto com acesso. Eu estava com 5 acessos, eu passei 3 dias na UTI, e isso dá muito engajamento. Mas eu não tenho. E eu nunca publiquei isso. Mas eu tenho um vídeo da primeira vez que eu consegui correr 5 km depois da cirurgia. E isso que é o que eu quero deixar no Instagram. É essa coisa real. Essa coisa de... Eu não quero mostrar o câncer. Eu quero mostrar o Léo que já era e o que o Léo é hoje. E a 4X fez parte desse processo. Então... Muito obrigado mais uma vez e que vamos marcar outra, porque eu gosto muito disso aqui. A gente vai para a próxima, nós tem que ter um café aqui. Boa. Gente, é isso. Muito obrigada. Nos sigam, visitem nossa sede. Pode ligar para a gente está sempre disponível em horário comercial de preferência. Mas é isso aqui. Nós também somos isso aqui, né? Tem muito de técnica, tem muito de teoria, mas também tem muito de gente, que eu acho que é isso que importa. Valeu. Obrigada. Valeu.